Eliminação vergonhosa, 2 protestos, técnico e time muito pressionados pela torcida. Eu diria que esse aqui é um dos jogos mais importantes da temporada do Botafogo. Mas como eu já falei isso aqui várias vezes no canal, já até que perdeu um pouco o sentido. Enfim, tudo sobre Botafogo e Corinthians você confere aqui nesse vídeo de análise pré-jogo. Roda a vinheta. Para você que não me conhece, eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui você está no canal Fogo na Rede, onde sempre tem conteúdo novo de Botafogo, e esse aqui é mais um deles, é o vídeo de análise pré-jogo, onde eu trago todas as informações de uma partida do nosso glorioso, no caso de hoje, contra o Corinthians pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, a casa do Botafogo. Bom, começar com as informações básicas da partida sobre parcial de ingressos. A diretoria do Botafogo não chegou a informar oficialmente, mas teve uma informação da Rádio Tupi na segunda-feira de que haviam mais de 10 mil ingressos vendidos e que isso, inclusive, havia surpreendido positivamente a diretoria do Botafogo, mas desde então não se teve mais nenhuma parcial de ingressos divulgada, já que provavelmente não tivemos muitos ingressos vendidos para a partida de logo mais. A situação do Botafogo não é boa depois da eliminação na Copa do Brasil, uma eliminação que ninguém estava esperando de forma vergonhosa para a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve aí 2 protestos da torcida organizada Fúria Jovem, que foi cobrar o elenco, a diretoria, o próprio técnico Franklin Carvalho. A torcida tá na bronca e o momento do time na tabela do Campeonato Brasileiro também não é nada bom. A equipe ocupa a 15ª colocação da Série A, podendo inclusive entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, caso não vença e Santos e Grêmio vençam nessa rodada. No momento na 15ª, mas o Santos joga às 11 horas da manhã desse domingo. Eu tô gravando aqui na madrugada de sábado para domingo, então caso o Santos vença o Curitiba na Vila Belmiro, o Botafogo entra no jogo contra o Corinthians na 16ª posição, é claro, com um jogo a menos, mas de qualquer forma, está perto ali da zona, ou entrar na zona, né, existe essa possibilidade nessa rodada, como eu falei, é sempre muito perigoso, muito ruim para qualquer clube grande, então o Botafogo precisa vencer de qualquer maneira esse jogo contra o Corinthians, inclusive confronto direto, já que o Corinthians também está na parte de baixo da tabela. Bom, outras informações básicas da partida sobre transmissão do jogo. A partida vai passar na TV Globo, no Premiere e aqui no Fogo na Rede também vamos transmitir, como eu sempre falo, em todos os jogos do Botafogo no estádio Newton Santos. Nós estamos lá e estaremos lá mais uma vez para torcermos juntos com vocês, transmitirmos essa partida, trazendo a energia ali, o ambiente do estádio, todas as informações diretamente do local da partida. Uma transmissão realmente muito bacana de botafoguense para botafoguense. Então chega junto com a gente, tira o sonzinho da Globo, do Premiere, de onde você estiver assistindo, bota também a narração, os comentários do Gabriel e do Rafael, os nossos comentaristas, que eu tenho certeza que vai curtir muito mais. Nosso pré-jogo começa aqui a partir de 2h30, uma cobertura completinha, tanto dentro quanto fora do estádio, inclusive entrevistando torcedores ali na frente do setor norte do estádio Newton Santos. Então, se você quiser ser entrevistado pela gente, se for no jogo aí, chega lá no setor norte entre 2h30 e 4 horas, que eu tenho certeza que nossos repórteres / comentaristas vão te chamar lá para uma entrevista muito bacana. Bom, outras informações básicas da partida sobre a arbitragem. O árbitro do jogo vai ser o Felipe Fernandes de Lima, da Federação Mineira, e o VAR tem o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, também da Federação Mineira, mas também do quadro FIFA. Agora, bem rapidinho, trazer o retrospecto do confronto e um retrospecto que é favorável para o nosso lado. Podemos, inclusive, chamar o Corinthians de freguês, por que não? Os números que vão aparecer aí na tela mostram isso. O Botafogo tem 51 vitórias, o Corinthians tem 43 e são 28 empates. Tem uma curiosidade interessante sobre esse confronto nos últimos anos, de que o Botafogo não perde para o Corinthians há quase 3 anos. A última derrota aconteceu no dia 22 de setembro de 2023, na Neoquímica Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu por 1-0, a primeira de muitas derrotas que aconteceram naquela derrocada do segundo turno. A gente teve o Marçal expulso ali com 22 minutos do primeiro tempo. O Gil, zagueiro da equipe corintiana, fez o gol no segundo tempo, que decretou a vitória pelo placar mínimo, mas desde então foram 4 partidas contra o Corinthians, 2 vitórias do Botafogo e 2 empates. Tomara que essa invencibilidade continue na tarde de hoje aqui no Rio de Janeiro. Agora, bem rapidinho também, desfalques e pendurados, para você ficar bem informado sobre quem não vai poder jogar e sobre quem não pode tomar o terceiro cartão amarelo.
De pendurados, temos 4 jogadores, que são Matheus Ponte, Alex Telles, Medina e Júnior Santos. Qualquer um desses que tome um cartão amarelo na partida de hoje não vai poder enfrentar o São Paulo no próximo sábado no Morumbi. Já desfalques tanto de Botafogo quanto de Corinthians vão aparecer aí na tela. O Botafogo, em tese, tem esses 5 que estão aparecendo, já que a lista de relacionados ainda não foi divulgada. O Botafogo só divulga a lista de relacionados em jogos no estádio Newton Santos na manhã do dia do jogo. Então, como eu já falei aqui, eu tô gravando de sábado para domingo, então o Botafogo ainda não confirmou se vamos ter mais desfalques, né? Provavelmente sim, por causa do limite de estrangeiros que sempre acontece, já que o Botafogo tem mais estrangeiros do que é permitido relacionar em partidas de competições nacionais. Bom, vocês já estão vendo aí, Caio Pantaleão, Antony, Alan, Natan Fernandes e Matheus Martins são os 5 nomes confirmados que estão fora do jogo. Já desfalques do Corinthians são 8, os zagueiros João Pedro Tchoca, Gabriel Paulista, o lateral esquerdo Hugo, o volante Charles, o meio-atacante Zacaria Labiade e os atacantes Kaique, Vitinho e Memphis Depay, esse último, o craque do time, que também está fora da partida de logo mais. Tô aqui no campinho tático agora para te mostrar as prováveis escalações. Começar, é claro, pelo Botafogo, que deve ter Neto no gol, Vitinho na lateral direita e na zaga pela direita um retorno, já que não jogou o último jogo, do Ferrarese. Aleluia, deve ser realmente o titular nesse lado da posição. Na zaga pela esquerda, temos uma dúvida entre Bastos ou Barbosa. Por que essa dúvida? O Barbosa, como vocês já sabem, já está certa aí a sua ida para o Palmeiras, mas o Botafogo quer usar ele no máximo de jogos até ele se transferir oficialmente para a equipe paulista. O problema é, o Barbosa só pode jogar mais um jogo do Campeonato Brasileiro, porque se jogar mais que uma partida, ele não vai poder se transferir para o Palmeiras, já que bateria o limite ali de jogos, né? Passaria do limite de jogos na Série A, o Palmeiras não poderia utilizar ele nessa edição de Campeonato Brasileiro. Eu acho, inclusive, que o Barbosa vai começar, tá? Porque o Botafogo estava pensando em usar ele contra o Bahia ou contra o São Paulo, que já é na próxima rodada, 2 jogos fora de casa, em teses mais complicados, mas esse jogo com o Corinthians também é muito complicado, mesmo sendo em casa, e eu acho que o Barbosa vai ser titular mesmo até para fazer essa despedida no estádio Newton Santos, deve querer muito isso, apesar da torcida estar na bronca ali com ele foi um dos principais alvos da Fúria Jovem ali no protesto, mas querendo ou não, é sempre especial fazer uma despedida, então acho que o Barbosa começa como titular e o Bastos no banco de reservas, e aí depois o Barbosa deve fazer a sua última partida com a camisa do Botafogo no meio de semana contra o Independente Petroleiro, até pode jogar o jogo contra o Caracas, mas pelo que estão falando não deve ser utilizado nessa partida, já que o Botafogo deve garantir mesmo a primeira posição do grupo contra o Petroleiro e depois contra o Caracas poupar o time. Bom, na lateral esquerda temos aí o Alex Telles, né, um dos melhores jogadores da equipe nessa temporada, na primeira volância o Medina, na segunda o Danilo, na verdade até botei o Edenilson, mas deve ser o Danilo e o Edenilson terceiro homem de meio campo, ou se ele mudar de ideia, né, já que foi muito criticado o Franklin Carvalho por usar o Danilo mais recuado no jogo contra a Chapecoense, pode usar o Danilo até como terceiro homem de meio campo. Quem sabe ele não faça isso, até admitir um pouco do erro dele nessa eliminação contra a Chape na quinta-feira. Então, meio de campo do Botafogo mais ou menos assim, né? Com o Edenilson no segundo, Danilo terceiro, ou vice-versa, como eu falei. Júnior Santos na ponta direita. E na ponta esquerda também existe outra dúvida. Estou usando aqui, só para quem não sabe, eu sempre uso a escalação baseada na provável escalação do GE, tá? Que o GE soltou, inclusive, na sexta-feira à noite. Ou Montoro ou Kadir na ponta esquerda, essa é a dúvida. Acho que ele começa com Montoro na esquerda e com o Kadir na direita, mas não foi isso que o GE botou. Mas vou botar a minha provável escalação aqui, o que eu acho, é opinião só. O GE tem errado bastante nas últimas prováveis escalações, é óbvio que, né, eles se baseiam em informação ali de treinamento e tal, mas hoje está difícil ter acesso a muita informação, então vou no palpite aqui no chute, que às vezes eu acabo acertando. Acho que ele vai de Kadir na direita e Montoro na esquerda, então vou tirar o Júnior daqui e manter pelo menos dessa vez a minha escalação, vamos ver se vai dar certo, não costumo fazer isso. Bom, de centroavante o Arthur Cabral e é claro o time treinado, como eu já falei aqui, pelo Franklin Carvalho, todos vocês já sabem. Do outro lado temos um treinador que perde bastante pro Botafogo, tem um retrospecto muito ruim contra o Botafogo, mas que vem muito bem no Corinthians, desde que assumiu são 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Tô falando de Fernando Diniz. Não só tem esses bons números em termos de resultado, mas também números em termos de gols sofridos e gols marcados. O Diniz tem aí 14 gols marcados nesses 11 jogos desde que assumiu o Corinthians e 5 gols sofridos apenas. Então é um número de gols sofridos muito abaixo do que ele costuma ter na carreira. O Botafogo vai precisar acertar
apertar o pé amanhã, porque o Corinthians deve vir um pouco mais fechado. Que deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho substituindo aí o Gabriel Paulista suspenso na zaga pela direita, Gustavo Henrique, que vem fazendo muitos gols de cabeça, jogador perigosíssimo na bola aérea, o Botafogo tem que tomar cuidado com ele, muito alto, faz muitos gols dessa maneira, vem fazendo ainda mais nessa temporada, fez gol contra a gente, inclusive, no ano passado, no segundo turno do Campeonato Brasileiro lá na Neoquímica Arena, mas não foi de cabeça, mas de qualquer jeito foi dando uma de centroavante ali dentro da área. Bom, Gustavo Henrique na zaga pela esquerda, Matheus Bidu na lateral esquerda, Raniel de primeiro volante, André Carrijo, muito bom jogador de segundo volante, o peruano aí. No meio campo também temos o Breno Bidon, outro ótimo jogador, assim como o Garro que vem se destacando pelo número de assistências. O Garro é aí o maior assistente do Corinthians nessa temporada, com 11 assistências em 28 jogos. Além de apenas um gol marcado, o Garro não faz gol aí desde o início de fevereiro, tá querendo quebrar esse jejum, espero que não seja na partida de hoje, né? Bom, e no ataque, o Lingard e o Yuri Alberto, dois destaques também da equipe corintiana, o meio para frente deles é muito forte esse ataque que, como eu falei, tem o Yuri Alberto centroavante, que é o artilheiro da equipe na temporada, são 6 gols marcados em 24 jogos, além de 2 assistências. Jogador que não vive uma grande temporada, inclusive deu uma polêmica essa semana, porque parece que ele falou que quer sair do Corinthians, né? Que aceitaria se transferir, mas o Corinthians está cobrando um valor muito alto por ele, enfim, uma coisa turbulenta lá que não é com a gente, né? O que importa é dentro de campo, que eles têm bons jogadores, por isso o Botafogo tem que tomar muito cuidado, e como eu acho que vai ser o jogo, como eu sempre falo aqui, nos jogos dentro de casa, eu acho que o Botafogo vai marcar em bloco alto, vai continuar marcando dessa forma, apertando a saída de bola adversária, subindo bastante a sua equipe, se posicionando, principalmente nos primeiros minutos, mas praticamente no primeiro tempo todo ali no campo ofensivo, para tentar forçar o erro do Corinthians, ainda mais com a saída de bola do Diniz. O Botafogo já se aproveitou disso algumas vezes, né? Porque você roubando a bola no terço final do campo, você tem mais espaço para fazer gol de uma forma mais rápida ali, você encontra espaços com mais facilidade. Então acho que o Botafogo vai marcar dessa maneira, vai tentar atacar com velocidade, talvez apelando para cruzamentos, mas menos do que nas últimas partidas, já que a zaga do Corinthians é muito boa na bola aérea, com o André Ramalho e com o Gustavo Henrique, como eu já destaquei, é forte não só na bola aérea ofensiva, mas também na defensiva, o zagueiro aqui pela esquerda. E se tiver que destacar outros jogadores aqui do Corinthians, né, em termos de características, já que eu falei de qualidade, os 4 do meio para frente, 5, né, incluir o Carrijo, são muito bons jogadores. O Raniel é um bom marcador, o Mateuzinho apoia muito mais do que defende, né, muito melhor no setor ofensivo, então o Botafogo pode explorar aqui pelas costas dele. Acho que inclusive é mais fácil o Botafogo atacar pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo a gente deve ter Alex Telles e Montoro, dois jogadores com mais contenção de bola, enfim, mais troca de passes, mais inteligentes ali na hora de dar um último passe, apesar do Montoro não ver uma grande fase, mas o Alex vive e o Montoro tem aqueles lampejos muito bons dele. E na direita temos mais força física, mais velocidade, seja com Vitinho e Júnior Santos ou Vitinho e Kadir. Então, e o Bidu também defende melhor do que o Mateuzinho. Então o Botafogo deve ter um pouquinho mais de dificuldade pelo lado esquerdo, defesa do Corinthians, nosso lado direito de ataque. Acho também que as bolas paradas vão ser o grande segredo desse jogo, já que o Corinthians apela muito para isso com o Gustavo Henrique, como eu falei, e tem outros jogadores perigosos como o Raniel, que é bom de cabeça, o próprio André Ramalho chega bem na bola parada, enfim. O Corinthians se aproveita não só da bola parada, mas também dos contra-ataques, com ataque rápido, como o Yuri Alberto e o Lingard. O Botafogo tem que tomar cuidado com essa bola nas costas, como já vem sofrendo bastante com isso nos últimos jogos. Então, defesa atenta, se for Barbosa e Ferrarese, ou Bastos e Ferrarese, que façam uma boa atuação, porque a gente já tá de saco cheio de sofrer gol todo jogo. A gente tenta evitar isso, mas acho que nesse jogo vai ser difícil o Botafogo não tomar gol. Acho que o Botafogo vai ter que fazer no mínimo 2 gols aí, porque sofrer gols, olha, vai ser difícil parar esse time do Corinthians, ainda mais com o Botafogo dando tantos espaços quanto nos últimos jogos para contra-ataque. O Corinthians é muito bom nessa questão, como eu acabei de falar, ainda mais que tem ótimos passadores, como o Bidon, o Garro, o próprio Carrijo tem uma condução de bola muito boa, além também de ser um ótimo passador. Então, atenção redobrada nesse jogo. Botafogo é favorito, mas vai ser um jogo muito complicado, que se a gente não aproveitar as chances, a gente vai acabar se complicando. É isso, galera. Gostou do vídeo? Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e apertar o botão de hypar aqui embaixo, porque como eu sempre falo, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho e nós somos realmente muito gratos a cada um de vocês que puder fazer isso. Bota nos comentários quanto é que você acha que vai ser o jogo, se você está confiante numa vitória do Fogão, e não se esquece de chegar junto com a gente na nossa transmissão da partida a partir de 2h30 para torcermos juntos para o Fogão buscar essa vitória e se afastar não só da zona de rebaixamento, mas também da crise que estamos vivendo.
Tamo junto, saudações alvinegras, valeu!